E aí, antenado, bora montar PC baratinho e que dê pra jogar? Então, vem comigo! Antes de começar a falar de PC, eu quero deixar duas dicas com vocês. A primeira é que aqui na descrição está o link lá do nosso grupo do Facebook, que é sobre importação e sobre smartphones importados. E a segunda dica é que aqui na descrição está o link da lojinha do Geek Antenado, que são todos os produtos que nós já testamos e estão à venda. Também está aqui na descrição. E você que é antenado, que gosta de PC, gosta de jogar e ultimamente está aterrorizado com esse grande aumento aí devido à mineração das placas de vídeo que sumiram, todas as placas de vídeo top, e as top que tem no mercado são preço de um fígado mais caro do que no lançamento, e você tem que montar um PC que você está sem PC, você quer jogar e não sabe por onde começar, qual que é o melhor hardware. Agora trocou tudo hardware, saiu nova geração da AMD, saiu nova geração da Intel, logo vai sair as novas gerações de placas de vídeo da Nvidia e da AMD. E eu tenho algumas dicas de alguns componentes que eu testei para vocês e achei bem interessante o preço / desempenho. O primeiro processador que eu quero falar para vocês é este daqui, que é o Ryzen 2200G. Ele vem com uma placa de vídeo integrada, que é bem legal. Ele já é da nova geração da AMD, que é a arquitetura Vega. Ele vem dual core com 4 threads. Ele roda 3.5 com o turbo 3.7. Lembrando que esses processadores aqui são sim possíveis fazer overclock tanto na GPU quanto no processador. E o segundo processador, que é esse daqui, que é o Ryzen 5 2400G. Ele é um quad-core com 8 threads, ele vem com um core de 3.5 com turbo de 3.9. E ele também vem com arquitetura nova na placa de vídeo, só que é a Vega 11. Isso daí é um termo que vocês podem comparar diretamente. Que dali é a Vega 8, que é do Ryzen 2200, e essa aqui é a Vega 11. Essa diferença é a mesma que vai apresentar em diferença de desempenho nos jogos. Jefferson, mas por que você só fala da AMD? Pessoal, eu tenho contato da AMD, como eu já tinha montado a minha máquina aqui, começado a montar minha máquina com a AMD me cedeu alguns processadores, que é o caso desse daqui, eu consigo testar na minha máquina. Eu não tenho contato da Intel, eu já tentei mandar e-mail para eles nunca me responderam. E se você tiver o contato da Intel aí e quiser me passar, eu aceito de bom grado, que eu também queria trazer produtos da Intel aqui para fazer teste para vocês.
E vamos fazer uma comparação de preço e desempenho. Vou fazer aí um comparativo com a Intel. Primeiro, o Ryzen 2200G. Ele tem um desempenho próximo do Core i3, aí o 8100, que é de nova geração. Não adianta eu comparar com os processadores mais antigos, que isso é perda de tempo para vocês. Ele está na mesma faixa de desempenho de processador, só que o i3 não tem uma placa de vídeo tão legal. Então você teria que colocar uma placa de vídeo dedicada, mas se você fazer a soma do preço do i3 mais essa placa de vídeo aí, e você levar em conta que as placas-mãe de última geração, de oitava geração aí da Intel, estão um fígado, mesmo a H310, que é a placa de entrada da Intel, tá uma faca na caveira, pessoal. Então você não consegue montar aí um Intel que tenha o mesmo desempenho de CPU e de GPU, mesmo sendo uma GPU AMD ou sendo uma GPU NVIDIA, aí vai sair bem mais caro, por causa que você tem aí o processador. Tu tem a placa de vídeo que você tem que comprar extra, que aqui já vem embutida no preço do processador, e você tem uma placa-mãe bem mais cara. Isso é bem chato de você montar uma máquina, e quem está montando máquina nova sabe que tá uma inflação aí de SSD, de placa de vídeo, de memória RAM, tá bem triste de montar. O segundo processador aqui, eu não posso fazer ali um comparativo com o i3 e nem com o i5, porque o G2400 ele tem um desempenho intermediário entre o Core i3 8100 e o Core i5 8400. 8400 é um 6-core e o 8100 é um dual-core com 4 threads. Então ele tem um desempenho bem semelhante. Também aqui nós vamos ter que fazer uma soma de placa de vídeo com o i5 ou com o i3, no caso teria que ser uma 1030, que o G2400 ele é mais forte na parte de GPU, e então o preço também fica bem mais elevado. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui uma tabelinha de preço que eu cacei em várias lojas na internet. O Ryzen 2400 eu achei ele por R$730 lá na Cissa Magazine, e o Ryzen 2200G, o lugar mais barato que eu achei, foi na Kabum por R$470. E os processadores anteriores da linha Ryzen, não vou fazer o comparativo, porque esses processadores aqui eles substituíram cerca, se eu não me engano, de 4 processadores anteriores aí da linha Ryzen, que foi o 1200, o 1300X, o 1400 e o 1500X. Esses dois processadores entraram no lugar desses 4 da AMD da geração passada. E agora vamos fazer comparativo da placa-mãe. Para esses processadores, a placa-mãe mais barata que eu achei foi uma da Gigabyte, que é a 320M-S2H. Ela está custando R$300 e no lugar mais barato foi na Cissa Magazine. Mas eu tenho uma outra dica para vocês aqui, que também é uma outra placa-mãe, que é G320MA-M.2. O que essa placa-mãe tem diferente? Ela é cerca de R$60 mais cara, só que ela tem bem mais conexões. Você tem 4 slots de memória e você tem mais opções para fazer expansão. Então essa segunda placa-mãe eu indico para vocês. Afinal, esses processadores aqui eu recomendo vocês utilizarem uma placa-mãe com mais slot de memória RAM. Porque se você utilizar um pente de memória, como esse processador compartilha a memória RAM com a placa de vídeo, se vocês utilizarem um pente de memória, mesmo com um clock bem alto na memória RAM, vocês vão ter menos desempenho que se vocês usarem 2 pentes de memória. Então eu recomendo, vou colocar 8 GB de memória RAM, eu recomendo comprar 2 pentes de 4. E se você for colocar 16, 2 pentes de 8. Assim vocês vão ter mais desempenho com 2 pentes de memória do que um só com um clock bem mais alto, que também é bem mais caro. Memória RAM, a mais barata que eu achei aí com 4 GB foi da marca Silicon Power, lá no site da Pichau, e tá R$230. E o pente de 8 GB de memória mais barato que eu achei foi da Kingston no site da Cissa Magazine por R$412. A GT 1030 da NVIDIA eu achei por R$369 lá no site da Kabum. E o i3 8100 mais barato que eu achei foi no site da Cissa Magazine por R$509. E a placa-mãe que eu achei mais barata para esses processadores de 8ª geração da Intel foi uma ASRock H310 e custando R$493. Vocês viram a diferença de preço? Quase R$150 de diferença da placa-mãe, sendo que aquela segunda placa-mãe que eu falei para vocês ali, da AMD, ela tem mais slots que esta aqui da Intel.
E se você comparar com a primeira placa-mãe da AMD com a da Intel, você tem quase R$200 de diferença só na placa-mãe. Isso dá quase um pente de 4 GB de memória a mais, ou dá um SSD a mais. Então vocês entenderam como é a diferença de preço? Eu vou colocar aqui para vocês uma somatória de como ficou o orçamento dessas duas máquinas. E agora, como que é o desempenho, qual que é a minha opinião do desempenho, como que eles se saíram em jogos e nos aplicativos. Eu gostei dos dois processadores, eu achei bem interessante o desempenho em jogos. Como eu não sou muito fã de jogos lançamento, eu não tenho dinheiro para gastar R$200 nos jogos, eu tenho vários jogos aí que são portes de console e aqui nesses processadores eu tive um desempenho excelente. Mesmo aí eu rodando na minha resolução que é 2560 por 1080, que é ultra wide, eles me deram um FPS bem alto. Eu diminuindo algumas configurações gráficas ali, eles passaram de 60 FPS. Isso é muito interessante, vendo que as APUs anteriores, mesmo eu colocando com tudo no mínimo, na minha resolução aqui eles não davam nem 30 FPS. Eu tinha que abaixar a resolução para eles dar um FPS acima de 45. Esses aqui, nessa resolução, todos os jogos aguentaram tranquilamente, só tem que baixar alguns filtros, alguns jogos você tem que colocar quase tudo no baixo, mas eles empurram tranquilamente vários jogos acima de 60 FPS. A única ressalva que eu tenho aqui desses dois processadores é na parte de edição. A placa gráfica que tem neles são placa bem interessante em desempenho, só que por algum motivo no Premiere e no Sony Vegas eles não vão, eles travam. Vou editar um vídeo 4K, eu aplico algum filtro ou faço alguma transição, eles dão lag, dão gargalo. Isso eu nunca vi, isso é muito estranho porque no meu Ryzen 1700 eu uso uma placa de vídeo bem velha, que é uma HD 7770 da Radeon, que ela tem 1 GB de memória RAM. A minha outra placa principal queimou, tá para arrumar. E ela não dá esse tipo de gargalo, sendo que ela é bem inferior ao desempenho aqui. Então tem algum bug lá na BIOS, na configuração ou nesses softwares que não estão adaptados para utilizar a APU. Isso foi minha única ressalva. Antes de eu aplicar qualquer filtro, todos os cortes, todas as transições que eu fazia nos vídeos, mesmo em 4K, iam liso, tranquilamente. Só que eu fazia uma correção de cor. Aqui as duas GPUs já davam um gargalo, dava aquele lag, aquela travada bem feia. Em 1080, 30 FPS não tinha esse problema. 1080, 60 FPS editando nesse software, ele começou a dar uma gargalada, mas em 4K mesmo, chegou um momento que travava o Premiere. Fui editar alguns vídeos, ele na hora de renderização ele dava erro da placa de vídeo. Então é uma coisa aí que talvez futuramente venha a ser corrigido. E eu quero agradecer por você ter seguido esse vídeo até aqui. Desculpa se ele é mais longo, só que é um vídeo que tem que falar bastante. Não tem que fazer. Eu tentei fazer mais curto, só que ele ficou sem muita informação. Este vídeo mesmo aqui eu não passei muitas informações, senão daria um vídeo acima de 20 minutos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e valeu!